Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, do 4º versículo ao 8º versículo. Filipenses, no 3º capítulo, no 4º versículo até o 8º versículo. Está escrito assim na santa palavra do Senhor: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreu. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio. Vamos ler só até aqui, porque na semana que vem a gente retoma a partir desse lugar que paramos. Oremos mais uma vez ao Senhor. Deus, suplicamos apenas que o Senhor cumpra o seu querer, a sua vontade para esta noite, neste lugar e na vida de todos aqueles que nos acompanham pela internet. Fale conosco, me use como tem feito nos últimos anos, apesar e a despeito das minhas faltas e das minhas falhas. Fala conosco, precisamos te ouvir. Oramos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada eu comecei o sermão falando da necessidade de conservarmos os antigos marcos, os antigos pilares, as antigas marcas do cristianismo. A conclusão que nós chegamos é que a manutenção dessas marcas, a manutenção dessas estátuas, a manutenção desses pilares é de suma importância, tanto para a construção como para a continuidade do cristianismo como um sistema de crenças, como um sistema de fé. No entanto, não basta apenas construir ou preservar os marcos antigos. Há um binômio que não pode ser ignorado. Esses marcos têm que ser verdadeiros, aquilo que nós preservamos deve ser verdade, e esses marcos devem ser aplicáveis. Esses marcos devem ser aplicados na vida prática. Isso significa que não basta ser antigo, não basta ser tradicional, não basta ser clássico. Isto por si só não diz que eu e você devemos manter as coisas simplesmente porque elas são antigas, porque elas são tradicionais ou porque elas são clássicas. Elas devem ser mantidas em primeiro lugar porque elas são verdade. E nós vimos isso no sermão passado. Nós olhamos as marcas do cristianismo autêntico. Primeira marca, serviço obediente de adoração a Deus o Pai no Espírito. Segunda marca, satisfação e glória somente na obra vicária de Cristo Jesus, realizada lá no Calvário. E terceira marca, ausência total de confiança salvífica na carne e nos feitos da própria carne ou na observância das obras da lei. Isso já foi visto por nós no domingo passado. Hoje nós veremos essa segunda parte do binômio. Além de ser antigo, deve ser aplicável. Aquilo que esses marcos antigos apontam devem ser aplicados por nós na vida real. Adorar a Deus deve ser aplicado na nossa existência.
Se satisfazer em Cristo deve ser aplicado na nossa existência. Não confiar na carne deve ser aplicado na nossa existência. A veracidade dos Marcos e a aplicação do seu conteúdo na vida real garantem a nossa salvação e garantem o nosso futuro ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós traremos desta primeira parte da nossa reflexão em aplicarmos os marcos antigos na nossa realidade. Veremos em primeiro lugar que não basta ser antigo, não basta ser tradicional para nos salvar. Veremos em segundo lugar o que devemos fazer com essas coisas que não são capazes de nos salvar. E em terceiro lugar, veremos como aplicar esses marcos na nossa vida prática, na nossa salvação. A fim de resumir tudo aquilo que eu vou dizer, você pode guardar como tema a sublimidade do valor, do conhecimento do Evangelho de Cristo. Nós vamos voltar nesse assunto algumas vezes no decorrer do nosso sermão. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar são quais são as marcas que eu e você não podemos nos pautar por não serem sólidas o suficiente para nos salvar. É um exemplo claro e fácil de ser entendido. O homem que constrói a sua casa sobre o lodo, sobre o pântano, terá a sua casa destruída. O homem que constrói a sua casa sobre a areia terá a sua casa abalada, mas o homem que constrói a sua casa sobre algo sólido, sobre uma rocha sólida, terá a sua casa mantida. Essa realidade bíblica pode ser vista, por exemplo, na fábula dos 3 porquinhos. 3 casas, 2 delas frágeis, capazes de serem destruídas, mas uma sólida. Então, quais são essas marcas que eu e você não podemos confiar porque elas não são sólidas o suficiente? Primeira marca, não podemos confiar na carne. Não podemos confiar nos feitos da carne. Não podemos confiar na origem da nossa carne. Não podemos confiar nem na tradição da nossa carne. Versículo de número 3, Paulo cita isso. A marca do verdadeiro crente, a marca da verdadeira igreja é não confiar na carne. Não podemos nos confiar ou pautar a nossa confiança nos nossos feitos. Não podemos pautar a nossa confiança na nossa tradição e não podemos pautar a nossa confiança na nossa origem. Não é tudo que é antigo, não é tudo que é tradicional que nos garante a certeza da salvação. Paulo diz no versículo de número 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Paulo está dizendo, bem que eu podia confiar a minha salvação, confiar a minha eternidade, confiar a minha vida presente e a porvir nos meus próprios esforços. Paulo ainda diz, se qualquer outro, quem são esses outros que ele está dizendo? Ele já nos disse nos versículos anteriores, se os cães, se os maus obreiros, se os da circuncisão, ou se os próprios filipenses que estavam passando a confiar na carne, se qualquer outro desse grupo pensa que pode confiar na carne, pensa que pode confiar naquilo que é externo, pensa que pode confiar naquilo que é físico, pensa que pode confiar naquilo que é feito pelo próprio indivíduo, Paulo diz, eu ainda mais. É claro que Paulo está usando a ironia aqui. É claro que Paulo está sendo terrivelmente irônico com esses outros homens. Se vocês confiam na carne de vocês, olhem para mim. Paulo vai dar as características dele, são 7. Ele diz, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu fui e sou pertencente da linhagem de Israel, eu dentre a linhagem de Israel sou da tribo de Benjamim, eu sou hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu,
quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Paulo está dizendo: se há alguém que pode se pautar na carne, esse alguém sou eu. Mas é claro que ele está dizendo: eu não me pauto na carne e vocês não podem se pautar na carne. Paulo vai apresentar essas características a fim de provar que ele teria condições de se vangloriar acima de qualquer judaizante que aparecesse no seu tempo, na sua época, ou que aparecesse com o intuito de perverter a igreja dos filipenses. Primeira característica que Paulo diz: eu fui circuncidado ao 8º dia. Paulo está dizendo que nasceu sob o rito. Paulo nasceu debaixo da antiga religião e tinha as marcas físicas dessa antiga religião, não feitas posteriormente, mas feita exatamente como mandava a lei, circuncidado ao 8º dia. Nasci debaixo do rito, diz Paulo. Segundo lugar, Paulo diz: nasci debaixo do pacto, nasci no território do grupo eleito de Deus. Eu faço parte originalmente no antigo povo de Deus, sou da linhagem de Israel. Eu não nasci fora do território, eu nasci dentro do território. Sou israelita, sou descendente de Abraão, Isaque e de Jacó. Terceira característica que Paulo nos dirá: eu sou nascido da tribo de Benjamim. Dentre as tribos de Israel, 10 apostataram da fé. Judá permanece fiel e une-se a Judá Benjamim. É como se Paulo dissesse: dentre todas as tribos, eu faço parte daquela que permaneceu fiel ao antigo pacto. Sou circuncidado ao 8º dia, diz Paulo. Sou nascido em território de Israel. Sou da linhagem de Abraão, de Isaque e de Jacó. Sou da tribo que se manteve fiel. Sou hebreu de hebreus. Meu pai e minha mãe são hebreus, Paulo está dizendo. Sou fruto da união dos dois. E é tão interessante isso, porque Saul foi o primeiro rei de Israel pertencente à tribo de Benjamim. O pai e a mãe de Paulo dão o seu nome em homenagem ao primeiro rei. Paulo está batendo no peito dizendo: se alguém pode confiar naquilo que a carne lhe dá, eu posso confiar ainda mais. Paulo nos diz que tem essas marcas, mas ao mesmo tempo está subentendido que apenas ter essas marcas, e lembre-se, irmão, já não serviam na época. Não bastava ter a circuncisão da carne, era necessário ter a circuncisão do coração. Paulo está dizendo: ter apenas essas marcas não serviam no passado e também não servem agora. Se Paulo se comparasse com qualquer daqueles que se diziam legitimamente israelitas, que se diziam legitimamente circuncisão, Paulo se distinguiria demasiadamente de todos eles. Aliás, o próprio Paulo disse: dentre os da minha geração, eu fui o mais excelente. Mas Paulo está dizendo que essas marcas externas, essas marcas carnais, essas realidades visíveis, não são suficientemente capazes para que eu e você coloquemos a nossa salvação debruçada nela. Lembremos as palavras de Jesus ao sábio Nicodemos. Jesus disse em João, capítulo de número 3, versículo de número 6: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. No versículo de número 3 do próprio capítulo de número 3, Jesus disse: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha que interessante o que Paulo está dizendo. Se os da circuncisão
estão propondo que vocês se mutilem, se vocês façam marcas na carne, e vocês estão achando essa ideia válida, porque acham que terão uma vida melhor e que serão salvos, eu poderia muito mais, porque eu tenho todas as marcas necessárias ou contidas no Antigo Testamento. Paulo está dizendo que ter nascido na religiosidade e no povo não bastam para garantir a salvação. Mas Paulo continua, ele diz: quanto à lei, fariseu. Paulo está dizendo, fui membro do grupo mais ortodoxo de todo o judaísmo. Dentre os judeus, aqueles que observavam com mais retidão foram os fariseus. Paulo provavelmente foi filho de fariseu. Paulo estudou aos pés de Gamaliel, sucessor de Hilel, o maior rabino do judaísmo. Paulo está dizendo, em termos religiosos, eu fui fariseu. E esse farisaísmo eu não levei de qualquer forma. Eu não tratei a religião como simplesmente um momento da minha vida. Eu fiz do zelo religioso o meu sentido existencial. Versículo 6, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Paulo não foi um membro do farisaísmo. Paulo se destacou dentre os fariseus. Se destacou sendo o próprio perseguidor da igreja, um homem obstinado para prender, para açoitar, para matar aqueles que se diziam ser da seita dos nazarenos. Nascido em Israel, circuncidado conforme a lei, da tribo de Benjamim, filho de hebreu, fariseu, e dentro do farisaísmo, um perseguidor zeloso. A última característica que Paulo vai dizer é que quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Quanto ao testemunho dentro do grupo chamado de fariseu ou dentro do judaísmo, eu era irrepreensível. Eu observava tudo que era necessário para observar. Primeira marca, Paulo diz que não podemos confiar na carne, naquilo que a carne faz, no nascimento da carne, na origem em Israel, e nem na tradição que a carne traz, filho, neto, bisneto. Mas a segunda marca é que ele diz que não podemos confiar no zelo religioso passado. Não podemos confiar nem no zelo passado e nem na falsa religião. Aqui nós temos que aplicar isso para a nossa realidade. Não podemos nos apegar no fato de termos nascido na religião. Não podemos nos apegar no fato de termos vivido na igreja, na fé, muito menos no fato de outrora termos sido batizados. Essas coisas não bastam simplesmente por um dia ter feito. Não basta um dia eu e você termos sido zelosos. Não basta eu e você um dia termos sido bons religiosos. Não basta eu e você um dia termos sido um bom homem ou mulher da fé. Não basta simplesmente acreditar em algo do passado, pautar-se nesse algo e confiar que simplesmente porque ele aconteceu uma vez no passado, ele será duradouro para todo sempre. Não posso confiar naquilo que eu fiz um dia. Não posso confiar porque um dia me trouxeram para o batismo. Não posso confiar porque um dia meu pai e minha mãe foram membros da igreja. Não posso confiar porque no passado eu fui um crente fervoroso. Não dá para confiar num passado que existiu em um momento da história, mas em outro momento deixou de existir. Acreditar numa fé que um dia aconteceu
e logo morreu, não garantirá a salvação eterna, não garantirá a salvação para todo o sempre. Paulo diz isso. Se esses homens acreditam que pode confiar nessas marcas para ser salvo, eu poderia confiar muito mais, porque eu tenho todas elas. Mas Paulo sabe que essas coisas não são de fato o que se deve conservar. Paulo está dizendo que as marcas, mesmo sendo do passado, não têm valor em si mesmas, não são suficientes para salvar. E por não terem valor em si mesmas, não sendo suficientes para salvar, Paulo diz o que essas coisas devem servir. Paulo diz o que fazer com essas coisas do passado que não servem mais. Ele nos diz, em primeiro lugar, considerar todas essas coisas como perda ou como algo sem valor. Olha o versículo de número 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda ou prejuízo por causa de Cristo. Paulo está nos dizendo que aquilo que não serve para garantir a minha salvação, não pode receber a minha confiança, o depósito da minha fé, pelo contrário, deve ser considerada como prejuízo. Em outra tradução, para ficar um pouco mais fácil o nosso entendimento, Paulo diz: eu pensava que essas coisas eram muito valiosas, mas agora eu as considero totalmente insignificantes, totalmente sem valor. Eu as considero sem valor por causa de Cristo. Aquilo que no judaísmo apontava para Cristo não teria valor em si mesmo, a não ser que trouxesse Cristo junto. Explico. Ser israelita era viver debaixo do pacto de Deus. Ter uma marca física era ter o selo da aliança dentro do seu próprio coração. Pertencer aos benjamitas era ter sido fiel em toda e qualquer circunstância. Ser filho de hebreus era manter a aliança por meio de uma atitude obediente, casando-se israelita com israelita, crente com crente. Ser zeloso em relação à fé é a verdade que devemos fazer, perseguir o inimigo é a verdade bíblica. Ser alguém irrepreensível são metas neotestamentárias. Então não significa apenas que as marcas deveriam ser vividas, mas deveriam ser vividas naquilo que elas apontavam, um relacionamento verdadeiro com Deus. Um relacionamento fiel com Deus. A marca por si mesmo nada servia. Paulo então diz: por isso as considero totalmente sem valor. As considero insignificantes. A circuncisão não seria o argumento final de Paulo para ser apresentado diante de Deus, a fim de justificar a própria salvação. Paulo não poderia dizer para Deus: fui circuncidado, sou de Israel, sou benjamita. Do mesmo jeito que eu e você não poderemos dizer para Deus: meus pais foram crentes, eu um dia fui crente, fui batizado, mas não mais vivi aquilo que um dia aconteceu na minha história. Segunda atitude de Paulo com essas coisas que não têm valor, que não podemos confiar, ele diz: eu considerei tudo como perda. Versículo 8 ele diz: sim, considero tudo. Não são mais as marcas, não são mais as características judaicas ou religiosas. Paulo agora vai expandir, dizendo que tudo na sua existência não possui valor, é insignificante e pode prejudicar a sua salvação. Paulo está sendo radical, mas esse radicalismo de Paulo nada mais é do que um reflexo das palavras de Jesus. Jesus disse: do que adianta ganhar o mundo todo
e perder a própria alma, se perder do relacionamento com Deus, se perder eternamente. Ganhar o mundo todo e confiar naquilo que foi ganho não dará ao homem a eterna salvação. Nem as marcas judaicas, nem a religião judaica, nem qualquer outra coisa podem garantir a minha e a sua salvação. Não podemos confiar no dinheiro, não podemos confiar na eloquência, não podemos confiar na posição, não podemos confiar nos bens adquiridos e guardados. Tudo deve ser encarado como perda. O que devemos fazer com aquilo que não dá a garantia de salvação? Devemos dar o verdadeiro valor a essas coisas, isto é, nenhum. Eu não estou dizendo que Paulo ignorava, claro que não. Se Paulo ignorava a realidade, ele era louco. Paulo não ignorava o fato de ser judeu. Paulo não ignorava o fato de ser um cidadão romano. Inclusive, ele utilizou a cidadania quando necessário. Mas Paulo não pautava a sua salvação em nenhum desses aspectos. Eu não estou pedindo para você ignorar as coisas que você tem. Eu não estou pedindo para você ignorar o fato dos seus pais terem trazido você para a igreja muito cedo. Eu não estou dizendo o fato que você deve ignorar os bens ou as condições que Deus tem dado a vocês. Mas eu estou dizendo, considerar que estas coisas serão capazes de te salvar é loucura. É loucura. Não são os marcos históricos, não são os bens presentes. Essas coisas devem ser consideradas como perda, devem ser consideradas como sem valor. Paulo vai ampliar a ideia. Versículo de número 8, ele diz, bem no finalzinho do versículo de número 8, ele diz, as coisas e as considero como refúgio. Não é que eu trouxe essas coisas como perda, não é que eu ignorei todas essas coisas, mas eu dei o verdadeiro valor que essas coisas mereciam. A palavra refúgio pode ser interpretada como lixo, ou se você for um pouco mais bíblico, como estrume. Paulo está dizendo que o dinheiro não irá te salvar. Paulo está dizendo que um dia ter sido membro da igreja não irá te salvar. Paulo está dizendo que as marcas ou confiar naquilo que você fez ou faz não irá te salvar. Paulo está dizendo que se você ancorar a sua salvação nessas coisas, você está ancorando a sua salvação sob uma ilusão, está amarrando o barco da sua vida no vento da ilusão colocada pelo diabo na sua frente. Se seu relacionamento com Deus, se a sua justiça estão ancorado em qualquer coisa que não seja Cristo, pode ser o seu nascimento, pode ser o seu bom nome, pode ser a sua religiosidade, pode ser qualquer dessas coisas. Se você está pautando a sua salvação em qualquer dessas coisas, você está pautando a sua salvação como louco que guardou todos os bens na esperança de um dia desfrutar deles, mas naquele dia sua alma foi pedida. Paulo reconhece todos os fatos, mas não apoia sua confiança nos fatos reconhecidos. Paulo se recusa-se a viver confiando nessas coisas. O mundo real está ao redor dele. Sim, judeu. Sim, um homem da fé, mas essas coisas não são capazes de apoiar a salvação de Paulo. O relacionamento que Paulo tem com Deus, a retidão que Paulo tem com Deus, não estão pautadas na carne de Paulo ou em qualquer outra coisa ao redor de Paulo, mas estão todas elas pautadas em Cristo. Se as marcas do passado, simplesmente por serem do passado, não têm valor em si mesmo,
suficientemente grandes para nos salvar, o que devemos fazer com elas? Ignorar. Mas quais marcas então devemos buscar? O que eu devo buscar para repousar a minha salvação? O que eu devo ansiosamente almejar para descansar a minha alma aflita e cansada, necessitada de um porto seguro, num porto seguro? Paulo diz no versículo de número 7, Cristo. O que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Tudo que eu poderia utilizar como destaque e garantia da salvação, eu preferi jogar tudo isso fora por causa do verdadeiro Salvador. Aqui a palavra Cristo não é utilizada sem nenhuma intenção. Tudo eu considerei lixo por causa do verdadeiro Salvador. Tudo eu considerei monturo por causa do verdadeiro ungido. Tudo eu considerei imprestável por causa do verdadeiro Messias enviado por Deus para salvar os homens. Eu troquei tudo aquilo que poderia ser levado pelo vento, pela pérola de grande valor, pela única rocha que me salvaria. Mas Paulo não trocou tudo por um Cristo estático, como uma estátua, como um símbolo religioso, como um conceito. Paulo não diz, eu troquei todos os conceitos do judaísmo por novos conceitos religiosos. Eu não troquei a circuncisão por uma estátua. Eu não troquei o meu nascimento por uma ideia. Eu troquei todas essas coisas reais por uma pessoa, por uma única só pessoa real. Eu troquei tudo, meu nascimento, minha religião e todas as outras coisas, em troca de um homem, em troca de um indivíduo, em troca de uma pessoa. Paulo então nos dirá, no versículo de número 8, que ele considera tudo como perda, tudo como lixo, tudo como imprestável, para conhecer a esta pessoa, para conhecer a este Cristo Jesus. Olha comigo o versículo de número 8, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. A palavra conhecimento na Bíblia, ela sempre tem uma relação de intimidade. E José não conheceu Maria até o nascimento de Jesus. Então, o conhecimento bíblico está relacionado com ter um relacionamento de intimidade profunda. Eu tenho que abandonar as marcas antigas imprestáveis para me salvar, jogá-las fora. Devo trocá-las pela verdadeira marca, e essa verdadeira marca eu tenho que me relacionar intimamente com ela. Eu tenho que ter um relacionamento íntimo com Jesus, intimidade relacional com o Messias. O Messias não pode ser o salvador dos outros, ele deve ser o salvador da minha alma. Jesus não pode ter salvo outras pessoas e eu me contentar com esse relacionamento dele com os de fora. É necessário me relacionar com ele com intimidade, a ponto de chamar Jesus de o meu Salvador, o meu Cristo, o meu ungido. Não é um Salvador de qualquer um, é o meu Salvador. Devemos trocar tudo por Cristo, não uma ideia,
uma pessoa, e não uma pessoa que se relaciona com outros, mas uma pessoa que se relaciona contigo, intimamente, seu Salvador. Mas olha o que Paulo faz. Ele diz: por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, que além de Salvador, o texto diz, é meu Senhor. Não dá para conhecer Jesus como seu Salvador, sem também conhecê-lo como seu Senhor. Jesus só pode ser o Salvador daqueles ao qual Jesus vai colocar o seu senhorio. Jesus não pode ser o seu Salvador se antes ele não for o seu rei. Ele não pode ser o seu Salvador se antes ele não for o seu Senhor. Ele não pode ser o seu Salvador se antes ele não for o seu soberano. E isso significa obedecer às leis do reino. Para ser um cidadão exemplar, deve-se amar o lugar onde vive, respeitando as leis do lugar. Para ser alguém salvo por Jesus, deve-se amar o Senhor Jesus e o seu reinado e respeitar a sua soberania. O que deve ser mantido? Cristo. Deve ser mantido de tal forma, de uma forma conhecida, conhecendo sua graça, mas conhecendo o seu cetro de justiça. Mas Paulo nos dá outra coisa, outra característica que deve ser mantida. Esse conhecimento deve ser valorado, deve ser valorizado na sua totalidade. Paulo vai dizer que o conhecimento de Cristo é sublime. Conhecer a Cristo é ter um relacionamento íntimo com Ele, é ter sido alvo da sua salvação, é sim ser objeto do seu amor, é ser servo do seu reino, é ser um fiel seguidor e cumpridor das suas leis. E tal conhecimento é sublime, tal conhecimento é inestimável, tal conhecimento é supremo, tal conhecimento tem muito valor. Tal conhecimento é excelente, tal conhecimento é superior a todas as coisas. Por que Paulo diz que todas as coisas foram consideradas como lixo? Porque conhecer a Cristo é o maior tesouro que alguém pode ter. É aquilo de mais alto, é aquilo de mais sublime, é aquilo de maior, é aquilo que tem mais valor, é aquilo de mais excelente, é algo mais superior que um dia eu e você colocaremos nossas mãos. Nós imaginamos que um dia colocaremos nossas mãos em coisas de valor, e nós pensamos em carro, em casa, em dinheiro. Paulo diz: o que você tem de mais valor, aquilo que você tem de maior excelência, de maior majestade, de sublimidade, de superioridade, aquilo que você tem é a capacidade ou a graça de ter sido feito conhecedor de Jesus e se relacionar com Ele. Tudo é lixo, tudo não presta, tudo é bobagem, tudo deve ser descartado, tudo deve ser tratado no seu devido valor. Cristo é o superior a todas as coisas. Qual é o valor do conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo? Paulo nos diz: tudo, e acima de todas as coisas. Mas não basta conhecer a Cristo, não basta valorar esse conhecimento. Paulo também nos diz que é necessário amar a essa pessoa a qual nós conhecemos. Versículo de número 8, finalzinho: por amor do qual eu perdi
todas as coisas. Paulo não só havia trocado todas as coisas por Cristo, Paulo colocou a sua vida para conhecer Cristo. Ao colocar a sua vida para conhecer Cristo e ao conhecê-lo, colocou em Cristo o valor de Cristo, o maior valor de tudo, e por Cristo ser o algo mais valioso da vida de Paulo, Paulo devotou a Cristo todo o seu amor. Paulo amou a Cristo. Paulo, por causa do amor que tinha por Cristo, perdeu todas as coisas. Paulo deixou todas as coisas de lado. Amar é um ato intencional de Paulo, tão intencional quanto perder todas as coisas. Paulo não amou por circunstâncias as quais ele não entendia. Paulo inclinou todas as suas emoções para amar a Cristo e amar na capacidade que o apóstolo Paulo possuía. Amar com todas as suas forças. E ao amar Cristo, Paulo não se importava por perder todas as coisas. Não se importava de perder família, não se importava de perder prestígio, não se importava de perder o cargo que ele tinha na religião, não se importava por perder nenhum tipo das coisas as quais no passado ele considerava de valor. Lembrem-se, irmãos, Paulo está preso. Nessa carta aqui, Paulo está preso, e ele está preso porque ele mesmo diz, por amor a Cristo. A liberdade não foi considerada como algo que Paulo deveria se amarrar. Nada na vida de Paulo foi considerado como algo que ele deveria se amarrar. Por causa de Cristo, por ele, por amá-lo, Paulo jogou tudo fora. Retome o início da nossa conversa. Eu disse a vocês que não importa simplesmente ser velho para ser de valor. A religião dos caldeus é velha, mas não tem nenhum valor. A religião da idolatria é velha, mas não tem nenhum valor. Para ser valorizada, deve ser verdadeira, deve ter a verdade em si mesma. Mas não adianta simplesmente conhecer essa verdade, é necessário viver essa verdade, é necessário aplicar essa verdade na sua vida, é necessário colocar essas coisas de forma prática, não colocar a salvação nas coisas, não colocar a salvação nas pessoas, não colocar a salvação na tradição, não colocar a salvação na religiosidade. Tais coisas são reais e podem até ser importantes em algum momento da história, mas por si só não são suficientes para salvar. É necessário colocar a confiança em algo mais sólido, mais denso. É necessário colocar essas coisas no seu devido lugar e colocar Cristo no seu devido lugar, isto é, no único mediador entre Deus e os homens, no único nome a que importa que nós sejamos salvos, no único que foi enviado para morrer no meu e no seu lugar. É necessário conhecê-lo, não como uma estátua, não como uma ideia, não como uma lembrança do passado, mas intimamente se relacionar com Ele. É necessário valorá-lo. Cristo não pode ser o último compromisso da sua agenda. Conhecê-lo é algo mais sublime. Ele não pode ser uma vírgula na sua existência. Ele não pode ser colocado como uma hora da sua semana. O valor do conhecimento de Cristo é sublime. Conhecer a Cristo deve ser o alvo da sua vida, e valorizar esse conhecimento deve ser o seu maior tesouro. E por ser o seu maior tesouro, ali deve estar o seu coração. E por ser o seu maior tesouro,
ali deve estar repousado todos os teus afetos. Utilizando a parábola que o próprio Senhor Jesus nos contou. É como o homem que encontrou num terreno uma pérola de grande valor. Então, vendeu tudo o que tinha e foi ávido comprar o terreno, pois ali estava o objeto do seu coração. Não adianta conhecer, não adianta manter a tradição. É necessário viver aquilo que a tradição vos deu. É necessário conhecer aquilo que a tradição vos entregou. É necessário amar aquilo que a tradição aponta. É necessário que Cristo seja verdadeiro na sua vida e na minha vida. Vamos orar e a gente encerra esse momento. Deus, não basta entender que as marcas do cristianismo, adorar a Deus em espírito, se gloriar em Cristo Jesus e não confiar na carne, não basta simplesmente conhecer essas marcas. É necessário vivê-las. É necessário se relacionar com o Deus que exige essas marcas, com o Filho de Deus que promove em nós essas marcas, com o Espírito Santo de Deus que inclina o nosso ser para buscar essas marcas. É necessário conhecer Cristo. É necessário comparar Cristo com todas as coisas e colocar cada qual no seu lugar. Todas as coisas podem ter sua importância. São reais, verdadeiras, mas nem todas elas somadas são capazes de salvar. Cristo, e somente Ele, é o único Salvador dado aos homens. É o único que pode salvar. Cristo deve ser o Salvador. Não um Salvador possível, mas um Salvador real. Um Salvador experimentado. Um Salvador valorizado. Um Salvador profundamente amado. Nos ensine, Senhor, em nome de Jesus, a vivermos essas marcas, a aplicarmos essas marcas na realidade das nossas vidas. Nós pedimos isso ao Senhor, pois só o Senhor será capaz de colocar em nós a diferença entre preço e valor. Nos ensine a valorizar de forma sublime o conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.